Olá, conversa de peso de hoje vai falar de história, da nossa história, né? Da nossa região da Encosta da Serra, vamos falar de Picada Café, vamos falar do Morro Reuter, mais especificamente vamos a Picada São Paulo. Meu convidado de hoje é natural de Picada São Paulo, filho de seu Laurindo, da dona Ilga, atua como comerciante no setor calçadista há 30 anos. Pai do Marco Antônio e do Lucas, é historiador e autor dos livros Entre as Montanhas, O Sonho de Ruben Kirchner, Morte e Morrer nas Colônias e o mais recente, Alemães em Porto Alegre. É palestrante e pesquisador da história da imigração alemã e da cultura alemã no Rio Grande do Sul. Hoje temos uma conversa de peso com Sandro Blum. Sandro, muito bem-vindo, meu querido amigo, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui contigo, né? E relembrar alguns episódios, algumas coisas lá da nossa terra natal, né? Porque tens os teus parentes lá no Valahai também. O meu vô nascido no Valahai, tá de pé lá o galpãozinho onde ele nasceu. Isso, ainda. é. E para mim também, eu sempre considero o Valahai assim um local muito importante que remonta às nossas origens. Verdade. Porque é uma terra assim meio mitológica, assim, que sempre teve muitos soldados. Começou tudo com os nossos antepassados, né? O Matias Morbach, né? É, o Matias Momba, que ele Mombach. tinha... isto. Ele era um veterano, um soldado lá, que lutou, era da guarda pessoal do Napoleão Bonaparte, né? Imagina. E, lógico, depois, como ele esteve do lado dos franceses, né, na guerra, né? Ele depois saiu da Alemanha e veio para cá, né? Sabe? Mas logo abraçou as causas imperiais, na época da Revolução Farroupilha, né? E ele tinha um armamento e tinha uma matilha de cães. E é assim, vamos dizer, uma espécie de guardião do Valahai, né? O primeiro morador do Valahai. Isso, é. E um dos primeiros daquela região ali também, Sim, né? de toda aquela região ali. E deixou vasta descendência e era um defensor dos colonos, né? Sempre pronto para pegar em armas. E ele foi também um fenômeno em termos de longevidade, né? Ele alcançou uma idade assim, passou dos 80 anos, né? Ô, Sandro, há quanto tempo tu mora aí em Novo Hamburgo? Desde 1990. E esse sotaque, esse alemoês teu não sai. Isso é difícil. E hoje em dia dá orgulho desse sotaque, inclusive. Pois é. Mas muito tempo pegava no pé. No começo, na época, se a gente poderia chamar de bullying, né? Uhum. Em Dois Irmãos, onde eu estudei primeiro, e depois a vinda para Novo Hamburgo, né? Nesses locais, sempre se diz, tu é lá do Morro Reuter. Mas tu fala muito alemão também, né? Sim, é que na verdade eu continuo O praticando. Hunsrück, na verdade. O Hunsrück. O oficial também, né? O Rohr também. O Hochdeutsch, e eu leio bastante em alemão, e os locais onde circulo se fala bastante ainda, né? Aí é difícil sair, isso aí não se larga mais. Coisa né? linda. Eu converso muito com o Betinho, né? Com nossa querida Herta, né? Exatamente sobre a gente cultuar isso, cultivar essas raízes que são tão importantes, que são identidade nossa, que não tem em nenhum outro lugar do mundo e que são a formação de toda uma região, de todo o estado, na verdade, né? Vamos combinar que desses 14 milhões de habitantes que tem Rio Grande do Sul, 8 milhões têm ascendência germânica propriamente, mais do que... Se considerar italianos, vai muito mais longe essa conta, se considerar lusos, essa conta vai muito longe, né? Fala da tua Picada São Paulo. Pois só pegando o gancho aí, realmente, o único lugar do mundo onde ainda se preserva essa matiz de línguas do Hunsrück, do Plattdeutsch, e misturando com o português é aqui, sabe? Nem na Alemanha não existe mais isso. E aí trabalhos estão sendo feitos nesse sentido, né? Para preservar. Preservar porque é uma coisa assim que a tendência é desaparecer com o tempo. É uma né? língua em extinção. Esse Deutsch aí que a gente fala, né? Mas a Picada São Paulo sempre foi um lugar privilegiado,
Porque localiza-se do lado da BR-116, que num primeiro momento não era asfaltada, né? Mas depois recebeu o asfalto, uma longa história, né? Sabe, tem muitas histórias por trás do asfaltamento, da efetivação da época que ela foi construída, a BR-116, né? Tem muitas BR-2. lendas. A BR-2. Inclusive lá na Picada São Paulo tem pessoas, trabalhadores sepultados no meio da BR, né? No meio da BR? No meio da BR. No meio da BR estão lá sepultados e eram trabalhadores, muitas vezes até mesmo anônimos, né? Alguns deles foram, por exemplo, tem um trabalhador que acabou ficando depois que a companhia foi adiante, Porque né? muita gente veio de São Paulo para trabalhar Sim, aqui, né? muitos paulistas, mineiros, paranaenses, e alguns, teve até um que ficou lá na Picada São Paulo. O Joaquim, ele se enturmou, sabe? E a comunidade abraçou ele, sabe? Era uma pessoa muito bacana, era, assim, não falava nada em alemão, mas no final da vida dele falava, né? Sabe? E a Picada São Paulo, então, o pessoal de lá sempre teve muito, assim, atrelado ao comércio, sabe? Com a Ceasa em Porto Alegre. Sejam batateiros, entregadores de cebola, né? Hoje nós temos lá um matador, um frigorífico bem grande, né? Mas na época... Nutrifrango? A Nutrifrango é de lá, né? Nossa. Isso. E é um orgulho nosso, né? E na época se trabalhava muito com batata e cebola. Eles buscavam em Pinhal Alto, Santa Maria do Herval, Ibiaiaras, Nova Prata. E traziam para a Picada de São Paulo, o pessoal de lá depois era levado lá para a Ceasa em Porto Alegre, quando ainda era no Praia de Belas. Tu acompanhou aquilo com eles lá também? Sim, desde que eu me conheço por gente, né? Eu devia ter 3, 4 anos. Já ia junto com meu pai, com meu tio para Porto Alegre na Ceasa. Aí passávamos as noites lá, até abrir para o outro dia de manhã, né? Para estar numa posição estratégica lá para os clientes te procurarem. Antes de ter os boxes certinho, Isso, era a ordem de chegada. Porque depois lá onde é hoje a Ceasa, aí era... É outra organização. Aí era box numerado, não era por ordem de chegada. Mas eu me lembro, era uma coisa muito bacana, aquela convivência, né? Tem muita história dessa lemoada por Porto Alegre? Bastante, assim, porque era muita gente de Picada de São Paulo, né? Os produtos coloniais Utzig, né? Ia ser o Divino Utzig ainda, que era o professor, os filhos dele, o Renato, Otávio, o Paulo, e tinha o Léo Clark também, que a casa é em frente à igreja, né? O Bruno, que era o ajudante, e o meu pai, o pessoal o Laurendo, o Cláudio, o pessoal do Moro Reuter, o Scheidt, o Miro Scheidt, né? Tem história com o Scheider? Sim, lembra do Scheidt, o Scheidt... O pessoal chama o alemão de fechado, de muito sério. Eu não sei, o que eu conheço de alemão, gozador, contador de história, provocador de história, não está no gibi, viu? Sim, não, o Scheidt Miro, lá do Moro Reuter, ele também era um habitual fornecedor, né? Eles iam para Porto Alegre e numa noite eles não tinham muita coisa para fazer, para passatempo inventaram uma brincadeira. Aí o Scheidt chegou pro pessoal da Picada de São Paulo e disse: "Não, você podia fazer uma brincadeirinha aí? Eu vou correr e vocês gritam, pega ladrão." E aí o pessoal topou, né? Brincadeira engraçada, uma brincadeirinha assim, meio... É complicado, né? Aí o Scheidt, ele tinha uns 2,5 metros de altura, um chapéuzinho, né? Um alemão, aí ele saiu correndo e o pessoal, pega ladrão, pega ladrão. Só que aí o pessoal, os guardas, né? Os guardas lá do local, né? Da Ceasa, lá no Praia de Belas, enxergaram e pegaram ele antes, né? E aí tinha aqueles porretes, né? Que eles usavam naquele tempo, nos anos 70 e já, antes de pegar qualquer explicação, eles já foram... Baixaram o cacetete Baixaram nele. o cacetete nele e aí depois Que bom que foi ele que inventou a história. Eu disse, agora tu sim. corre. O professor Edwino Utzig que teve que explicar, fazer o papel de advogado circunstancial ali naquele momento, né? Para explicar que era tudo uma brincadeira. Mas e teve outras inúmeras brincadeiras assim, meio
arriscadas, né? Ô, Sandro, tu é representante comercial da Área Calçadista há muito tempo. Sim, aham. Por que não a história? Quando é que tu teve vontade de ser um historiador ou de ser um professor, talvez de história? Por que isso não veio mais cedo na tua vida? Pois é, depois de atuar já no ramo que eu permaneço até hoje, né? Algumas pessoas lá do Moro Reuter, a Carla Chamorro. Nossa prefeita, né? Isto, a grande prefeita. O professor Afonso Rohr, da Picada São Paulo. Eles sempre, assim, o professor Afonso Sebastiani, do Moro Reuter, me incentivaram, assim, sobre escritos. A minha mãe também. O meu avô, o bisavô já tinha esse legado também de juntar muita fonte, documentação, fotografia e livro antigo. E isso me fez, assim, eu ir em busca de uma realização pessoal, assim, um sonho de fazer história, sem largar as minhas outras atividades. Aí, nesse sentido, eu fiz a graduação na Unicinos, fiz especializações, comecei a lecionar. Lecionei por 10 anos lá no Moro Reuter. E logo em seguida também fiz o meu mestrado em História. Comecei a escrever livros com o meu primo João Guilherme e com o pessoal de genealogia. Aí depois a dissertação de mestrado, ela se transformou num livro também, que era as questões, os costumes e os hábitos perante a morte, né? Que eu tinha bastante fonte, muita coisa para ser escrita e era interessante transformar isso num livro. E aí aconteceu. Agora, depois a gente escreveu então um livro de genealogia, aqueles volumes lá com o pessoal de Porto Alegre, né? Um livro com o meu amigo Felipe Kuhn Braun, que é Os Alemães em Porto Alegre, tem outros projetos futuros em vista também, né? E um outro livro que estou lançando, que vai sair, eu acho que é por novembro, que é a questão da saúde, da dor e do sofrimento e as doenças na colônia alemã. Aquela primeira iniciativa que se tinha, assim, de procurar a cura, a saúde, porque do bem-estar do teu corpo dependia a tua prosperidade, a prosperidade da tua propriedade, né? Muitas vezes não se fala sobre isso, se fala mais sobre política, sobre as guerras, sobre conflitos, sobre Kerp, mas nas cartas que foram daqui para a Alemanha e cartas que vinham da Alemanha aqui para as colônias do Brasil, eu notei que isso era assim algo muito pertinente. Essa primeira frase, como tu estás de saúde? Lógico, da saúde do corpo dependia. É a coisa mais importante. Dependia a tua prosperidade, o teu sucesso, o teu patrimônio tu ia acumular se tu tivesse uma saúde, né? Mais ou menos por aí. O teu livro, o Morte e Morrer nas Colônias, eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda, mas eu vi muito das tuas escritas e da tua fala sobre ele, o programa que tu fez com o Felipe, maravilhoso sobre ele, e as imagens que tu tens salvas também são maravilhosas, únicas, muito especiais, um trabalho de pesquisa de muito fôlego, né? de muita busca mesmo de referências históricas. E é impressionante o papel das pessoas numa época que não tínhamos médicos. Numa época que praticamente não existia o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde ele veio, ela é uma invenção em termos de história muito recente, né? 80 anos mais ou menos, 80 e tantos anos. Quando os problemas com a saúde sempre nos perseguiram, né? Sim. Quando muitas vezes o padre era a pessoa ou o pastor, as pessoas que ajudavam a comunidade como um todo. Quando o professor era a pessoa que ajudava a comunidade com a sua higiene, com vários desses princípios. Mas chegava muito pouco à saúde, nem se fala no médico, né? O parto eram as parteiras. Sim. E muitas vezes o primeiro socorros também eram, porque não tinha hospital e tudo era longe, tudo era difícil, afastado, né? Sim. Um trabalho maravilhoso, fascinante teu. Tu fala sobre as saúdes, como o teu próximo livro, já fico curioso em vê-lo, em lê-lo, em enxergar as tuas referências também. Porque é impressionante como tem chego coisas novas, né? Como o trabalho que ainda é possível fazer de registro ainda está buscando fontes inéditas para o historiador, né? Cartas, imagens, testemunhos,
histórias escritas. Nossa, eu acho que tem muita coisa ainda por ser Explorado. revelado, desvelado, né? Muita Que fonte. ainda não veio a público, né? Sim. O próprio livro do Miqueias e do João Guilherme Bilo, Que estão lançando agora, que né? são o Foncatecismos, que eram os escritos que estavam engavetados do João Jorge Klein, sabe? Que passou muitos anos na prisão, que era alguém assim que era uma figura considerada sinistra dentro do movimento Mucker, né? E eles escreveram esse livro maravilhoso. Mas eu me recordo, lá no começo dos anos 2000, uma das primeiras pessoas que eu pedi fotos foi o meu amigo Felipe, sabe? Ele, na época, até morava em Farroupilha por um pedaço de tempo, né? E porque eu tinha que conseguir fotos de velórios, de pessoas deitadas dentro do caixão, sendo veladas, e isso era um costume daquela época. Fotografava o morto. Fotografar o morto, primeiramente porque tinha parentes de longe que não conseguiam vir para o velório, ou era uma criança, muitas vezes, isso ocorria com muita frequência, uma criança menor de 5 anos que não tinha foto nenhuma em vida. E aí, para ter uma recordação, por mais simples que fosse, ou para mandar para os parentes, se fotografava. Tu fazia esse investimento de mandar vir um fotógrafo, porque isso era um investimento alto, isso custava dinheiro, trazer um profissional fotógrafo para fazer o retrato, né? E eles faziam isso. Tem até, inclusive, uma menina que eu botei nesse livro ali, que é lá de Três Coroas, faleceu afogada no Rio Paranhama, né? E a família amarrou ela em cima de uma cadeira, né? Lá para ver a corda, tudo, né? E retrataram. Só para ter um registro dela. Para ter um registro dela. Quase em vida. Quase em vida, Não simulando uma situação de vida. Sim. E aí o Felipe, eu me lembro, me conseguiu muita foto lá de Pinhal Alto, sabe? De velórios. Pinhal Alto, distrito de Nova Petrópolis. Isso, Pinhal Alto, distrito de Nova Petrópolis, do Herval, da Picada Café, e eu juntei com aquilo que eu já tinha. Aí conseguimos ilustrar bem aquele livro, né? Mostrando também através de imagens como eram os costumes e as atitudes perante a morte no começo do século XX e no final do século XIX, né? Imagina, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não tá fácil ter filho no mundo. Nunca foi... Claro que a segurança pública nos preocupa, claro que dar tudo que a gente gostaria de dar para uma criança... Sim. Nos preocupa. Nunca foi tão fácil na história da humanidade ter filho, né? Como hoje, né? Como é hoje em dia, né? Com todos... Nossa, a taxa de natalidade, a taxa de expectativa de vida, enfim. Sim. Sandro, tu falou do projeto que está por vir. Vamos falar dos projetos que recém saíram do forno? Pode ser, ótimo. Alemães em Porto Alegre celebra 250 anos da história de Porto Alegre, lançado no ano que Porto Alegre celebra, com desdobramentos que vem ano que vem, que já leva o selo do projeto Unzer e Família, que o Felipe desenvolve conosco na Vale TV, que tu generosamente participa conosco, está ali nas redes sociais, né, no todo, e que conta a história de quase 200 anos de alemães em Porto Alegre, que foram determinantes para tudo isso. Quero saber como é que foi desenvolver isso, porque eu ainda não tive oportunidade de falar com o nosso amigo sobre esse projeto, e não teremos até daqui a 2 meses, pelo menos, né? Sim. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro.
somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo meu amigo Sandro Blume, historiador, pesquisador, professor. No oferecimento do Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau em Gramado, de 21 a 23 de novembro. O Sandro está feliz que o mercado do calçado está bombando, né? E o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Sandro, antes da gente ir para o intervalo, eu te provocava em relação a esse mais recente livro. É o teu mais recente? Sim. É o primeiro livro junto com o Felipe? Com o Felipe, o primeiro. E que, na celebração dos 250 anos de Porto Alegre, conta quase 200 anos dessa história. Sim. Que é determinante na formação do que a gente conhece hoje como essa capital dos gaúchos, que tem uma raiz germânica fortíssima, né? Que tem um quarto distrito nessa região da chegada ali de Porto Alegre, próximo a Castelo Branco, onde a gente onde tinha as maiores indústrias desse estado. A Zona Norte, né? É impressionante. Que é a história da Sojipa, do Leopoldina Avenil, do Grêmio, dos clubes de veleiros, de jangadeiros, É a história da Sociedade Germânia. Do Moinhos de Vento. Do hospital. Do Hospital Moinhos de Vento. Sim. Riquíssima história. Como é que foi essa pesquisa, essa procura para saber o que tem que estar dentro de um projeto como esse, de nomes que a história não trata de cuidar também, né? Que vai se esquecendo, né? Na verdade, foi uma coisa muito bacana essa iniciativa do Felipe, sabe, de convidar, de fazer um trabalho diferente. Porque a gente está sempre acostumado a trabalhar temáticas. Vou trabalhar a morte, depois vou trabalhar a dor e o sofrimento, vou trabalhar demandas judiciais, processos, crime, sabe, nas colônias alemãs. Mas aí, Porto Alegre foi um trabalho, assim, uma celebração, né? Contemplando trajetórias de pessoas e de instituições também, né? E por isso que é uma coisa diferente para mim, porque a gente começou a pesquisar e juntar fontes de tudo que é lado, né? Tu não tinha olhado muito para esse aspecto histórico? Não, eu nunca... Lógico, a gente sempre sabe que Porto Alegre teve vários alemães, tem ruas com nome de alemães, que nem Karl Koseritz. A gente estuda ele como um Brumer, como um maçom, um positivista, um cara que foi anti-Mucker, né? Mas não, assim, a partir muito do trabalho de jornal dele em Porto Alegre. E isso, assim, nós começamos a puxar o fio, e aí vinha cada vez mais coisas, sabe? Porque maravilhoso. É muito ampla a presença germânica em Porto Alegre, sabe? Lógico, Porto Alegre, ela foi elevada à categoria de vila em 1772. Aí, depois nós temos o evento da Revolução Farroupilha, e isso, logicamente, os alemães chegam em 1924, e a cidade, ela paralisa, né, durante aqueles 10 anos da Revolução Farroupilha, o Rio Grande do Sul como um todo, né? É uma paralisação econômica, socioeconômica principalmente, pouca coisa acontece, né? E os alemães, lógico, depois retoma, né? Depois de 1845, quando a província é apaziguada, né? Se faz a paz, porque já vai ter outros conflitos logo vindo a reboque, né? Na sequência, né?
as guerras cisplatinas, aí vem esses Brummers, que são soldados mercenários alemães, que se estabelecem em Porto Alegre, principalmente, depois que são desmobilizados, né? Porque logo em seguida termina a guerra. Mas eles foram decisivos, porque junto com eles vieram também alguns armamentos, que eram novidade, sabe, aqui na América. Eram armamentos, espingardas, rifles franceses, né? Que não se conhecia aqui, sabe, que eram de repetição, e os soldados paraguaios tinham que preparar cada carga, né? E isso aí foi decisivo, influiu no andamento da guerra. Pois bem, esses Brummers, eles eram uma elite que tinha estudo, era uma elite pensante, além de serem soldados, revolucionários, com um pensamento assim mais apurado, em termos de liberdade, igualdade, e eles se inserem bem dentro desses ideais positivistas dos primeiros tempos da República e começam a atuar em vários segmentos, no Rio Grande do Sul e principalmente em Porto Alegre. Isso é no jornalismo, no direito, na área militar, na área médica, farmacêutica, até mesmo na área assim, das relações internacionais, porque um deles se torna cônsul da Alemanha, né? O Ter Briggen, jornalistas, né? E eles foram assim decisivos para fazer florescer e dar um up, sabe? Fazer progredir aquilo que já existia em termos de germanidade, né? É a mesma coisa se chegasse agora um grupo de alemães, né, da Alemanha e fosse lá para Dois Irmãos ou para Picada Café e se estabelecesse lá em vários segmentos, né? E lógico, ia dar eu acho que Picada Café se tornaria um pouquinho mais alemã ainda, né? E isso aconteceu naquele tempo em Porto Alegre. Só que foi bem mais, hoje em dia já não seria mais tanto por causa da globalização, né? Certo. Mas naquele tempo, Foi a um globalização eram eles, né? Foi um Sabe? impacto fortíssimo. Isso. E nós temos em Porto Alegre a população ali por 1880, de 30 mil habitantes, 3 mil eram alemães. Eles estavam presentes em vários segmentos. Lógico, no momento que começam a prosperar, nesses amplos segmentos, começam a surgir clubes, sociedades, começam a surgir cafés, sociedades literárias, sociedades de ajuda mútua, sabe? Que se inserem dentro dessas perspectivas, dentro dessas propostas de fazer prosperar a germanidade, né? E aí surge, através da Sociedade de Ajuda Mútua alemã, Hilfsverein, né? Surge o Colégio Farroupilha, o Hospital Moinhos de Vento, né? Tudo são iniciativas que estão dentro ali. A Sociedade Germânia, que é a mais antiga, é de 1855, né? Depois surge também a SOGEPA. Tem um cara muito importante que é o Alois Friedrich. Ele era o proprietário da Casa Alois, que trabalhava mármore e fazia lápides para sepulturas para todo o Rio Grande do Sul. E ele é um cara que influenciou muito essa questão da ginástica e da prática esportiva. Porque os alemães tinham muito presente com eles esse negócio do bem-estar do corpo e da alma. Do corpo seria a prática da ginástica. E o Friedrich foi assim, dá para dizer que ele foi o idealizador da SOGEPA, de alguns clubes de remo, sabe? Ele estava metido em tudo. E era um grande assim, visionário para fazer prosperar iniciativas esportivas. Foi a figura que mais chamou atenção no Sim, meio da eu acho que foi o Alois Friedrich. Os fotógrafos, muitos deles, sabe que naquele tempo tinha clube de fotógrafo amador? A gente se lembra nos anos 70, era muito forte o rádio amador, né? Uhum. Hoje quase desapareceu. É verdade. Porque tu tem o WhatsApp, né? Do rádio amador, né? Só se é para ouvir o chiadinho aqui. Rádio amador. E naquele tempo tinha os clubes amadores de fotógrafos. E aí encontramos vários fotógrafos, sabe, que fizeram trabalhos lindíssimos, sabe? Muito interessante. A questão da industrialização. Lógico, o que mais chamou a atenção foi a iniciativa assim, de um Alberto Bins, né?
do A.J. Renner, principalmente, que ele construiu um império industrial de capas de chuva, e uma mistura de capa de chuva com poncho. E eles produziam isso ali no 4º distrito, que era uma zona de indústrias, principalmente de iniciativas de alemães. E o A.J. Renner era um visionário também, porque além de constituir uma grande indústria, eles conseguiam enxergar mais longe essa questão de manter os empregados perto da empresa, de ter tudo o que eles precisassem ali perto, seja esportivo, recreativo, cultural, social, médico. Tanto que o Esporte Clube, o Renner, era um time de futebol que chegou até a ficar campeão estadual, era da indústria da A.J. Renner, né? Que é tanto matriz das tintas Renner quanto das lojas Renner. Isto. Né? Tudo veio daquele início lá atrás. Sim, e se percebe que esse tipo de imigrante do começo do século XX, alguns vêm direto da Alemanha, né? Que se projetam. Casas comerciais também. Sim, várias muitas famosas, casas comerciais. Né? E outros são aqui dessa região de Montenegro e do Caí, que acumularam um patrimônio, né? Um capital, e se transferiram para Porto Alegre para poder expandir isso. E aí, por exemplo, do começo do comércio da banha, o pessoal acumula um dinheiro e vai investir em Porto Alegre, em comércios maiores, por isso que as indústrias, as casas comerciais de Frederico Mendes, né? Do nosso Frederico Mendes, aqui É no Novo isso, Porto, né? sim. Ele se estabeleceu Aliás, em Porto Alegre. primo distante da Jacobina, inclusive, né? Sim, sim. História maravilhosa com o nosso Leopoldo Petri aí, para que o Leopoldo Petri afastasse o ramo da família dele e dissesse que não tivesse nada a ver, né? Ele que foi dono, banqueiro, mas industriário, né? Leopoldo Petri foi um cara bem interessante, porque ele foi o primeiro que, dá para dizer que ele falou bem da Jacobina. E organizou a história daquela época, né? Porque não era nada fanático, assim, sabe? Porque o Schupp, que foi o primeiro, né, que escreveu, ele não esteve aqui para conferir a história em loco. Ele escreveu aquilo que falaram para ele. E ele, assim, demonizou bastante, né? Apesar de eu gostar, assim, das obras dos jesuítas, né? Dos padres Rambo, né? Uhum. Mas o Schupp, assim, ele pegou pesado, né? Sabe? Tanto que o pessoal no interior, de vez em quando, te chama e diz assim, olha, eu tenho uma coisa lá em casa, assim, meio que escondido, né? Como se fosse uma coisa suspeita e ilegal, né? Se eu tenho aquele livro Mooker. Aí tu mas é uma coisa clandestina? Aí tu vai olhar, é o livro do Schupp. Na verdade não é nada ilegal, né? Ô Sandro, e a história da Varig, né? Bah, isso também. Isso é uma coisa... Ter trocado o nome do fundador, passar para o Rubem Berta, porque estava sendo perseguido no Brasil, a perseguição que todos os alemães, italianos e japoneses sofreram durante a guerra, né? E uma linda história também. O livro é maravilhoso, vocês estão de parabéns, eu ainda não pedi teu autógrafo nele, não trouxe hoje para mostrar, mas eu vou pedir para o pessoal colocar a capa dele, por favor, do Alemães em Porto Alegre, a gente pode colocar também dos outros livros do Sandro, para a gente poder fazer essa referência, esse registro e esse reconhecimento aí desse lindo trabalho. Adorei conversar contigo, Sandro. Não, foi ótimo, não. Teria tanta coisa para se conversar mais. Horas, sabe? né? Porque é maravilhoso. E quem gosta disso vai longe, só né? ali de Porto Alegre, ali é incrível. Os arranjos de casamentos que esse pessoal Mas deixa fez. o pessoal comprar o livro. Sim, tem que comprar o livro. Se nós for falar de Theo Widerspan, esse Isso, arquiteto, sim, os arquitetos. Construiu aquele prédio gigante na frente da rodoviária, lindíssimo, né? Com muitas obras em Novo Hamburgo, inclusive, né? Sim, assinadas por ele. Muitas coisas. As fábricas de refrigerante e de perfumaria. A fábrica de cerveja, não falamos de cerveja, como é que vamos Sim, falar de Brahma. alemão e não falar de cerveja? É isso, é. A Brahma, que é o shopping total lá, Sim, dos Ritter, né? Sim. Dos Bop, enfim. Não, tem coisas fantásticas. Obrigado, Sandro. Eu agradeço, fico muito agradecido pela oportunidade. Hoje numa conversa de peso com meu querido amigo, por acaso representante de calçado, mas o historiador, o professor, o entusiasta da nossa cultura germânica, Sandro Blume, lá de Picada Café, para o mundo. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.